E aí, mitos e mitas. E tem uma pessoa dizendo bom trabalho para o Raion, nosso protagonista. E ele agradece ao Lord Deros. E o Deros Ruris, todos falam que ele vai matar nosso protagonista, o Raion. Ele tá agradecendo ele lá, pois graças a ele a família dele está crescendo muito mais. E ele disse que só fez o necessário lá. Fico pensando aqui, Raion, se você acredita que as sombras precisam de liberdade? A gente disse que as sombras só são para seguir as ordens do mestre deles. Eles não precisam de emoções ou pensamentos ou de um coração. Ah, então você sabe. Mas você sabe disso? Por que agiu por conta própria? Me diga como você escapou da doutrina. Mas como ele descobriu? E a doutrina é um tipo de grupo de assassinos que ele meio que pega crianças, compra crianças, para enfim eles fazerem assassinato para casa Hobbit. Resumindo, eles são tipo cachorro para a família real lá. Ele também passou por essa doutrina aí, mas graças a uma missão lá, ele conseguiu se libertar das correntes que prisionavam ele. Mas como foi que você descobriu isso, Lorde? Isso é muito fácil, meu jovem gafanhoto. Os prisioneiros cada um tem duas prisões. A primeira é a doutrina e a segunda é essa. Ele começa a sentir uma dor no coração dele, parece que o coração dele vai explodir. E tipo, ele tem tipo um verme lá dentro do coração dele que vai devorar ele aos poucos. Esse aí é um dos piores dos feitiços, pois consegue ler até as emoções do seu escravo. Zé Ruela, a doutrina não adiantou, né? Tu tinha que fazer isso comigo também, né? Deros. Zé Ruela? Eu? Eu vou esquecer do fato que alguém conseguiu escapar da doutrina. Ele diz que todos usam uma máscara, só que a dele é mais maior do que a dos outros. Nosso prota foi sequestrado numa idade que ele não consegue se lembrar ao certo. E então ele foi criado como um da família do Hobbit, para ser assassino e um cachorrinho deles. O cara praticamente não teve infância, mano. E por sorte ele aprendeu uma técnica lá de cultivação de fogo, chamada Anel de Fogo. Era uma técnica usada por um espadachim há muito tempos atrás. E foi por isso que ele conseguiu escapar da doutrina, por conta daquela técnica. Ele pensou que poderia escapar das sombras e ter a liberdade dele, mas não deu. Então, porque a única coisa que ele esperava no fim é a morte. Qual o meu pecado? Por que eu tenho que morrer dessa forma? Merda, eu não posso deixar que acabe assim. Se eu morrer aqui de qualquer jeito. Conseguiu ficar de pé nesse estado? Se isso é tudo que me resta, eu vou pelo menos ficar com o seu braço. Antes de morrer, né? Pelo menos ele vai tentar alguma coisa de morrer. E ele tenta ir lá pra cima dele. Eu não vou morrer dessa forma deplorável. Mas só que aquele Zé Ruela é muito mais rápido e acaba cortando a cabeça dele. E morreu. Eu sei que havia bloqueado. Mesmo sendo um lixo, não apenas escapou da doutrina, mas também suportou a dor de um verme da fúria e me atacou. Já faz muito tempo. Quantos anos fazem desde que fui ferido pela última vez? Ser mordido por um cachorro dessa... Olha, é foda, mano. Ser mordido por um cachorro descartável. Que eu mesmo treinei, não consigo acreditar nisso. Não preciso me preocupar. Uma vez que esteja morto, livre-se dele. Era óbvio desde o início que não conseguiria vencer. Ele é forte, eu sou fraco. Não tenho o que fazer, como se eu fosse aceitar isso. Ele se arrepende de ter vivido sem motivo. Ele me arrepende de ter sido brinquedo de Deros na vida inteira. E ele se arrepende também de não ter concluído o Anel de Fogo, que ele obteve por sorte ainda. Seja um deus, ou até mesmo um demônio, qualquer que seja, por favor. Por favor, faça algo e deixe que me vingue do Deros. E ele foi escolhido pela Ira lá. Ira descende do seu corpo, o corpo está morto. Erro. E o nome dessa mulher aí é Sylvie. Ele acabou reencarnando como um bebê. Já tava na cara que isso ia acontecer, né, velho? Mas ele ainda acabou continuando das suas memórias passadas. Ele tava pensando que era até um sonho, mas não é sonho não. E ela espera que o Lorde volte em breve, pois aí ele poderá dar um nome para o bebê. Caraca, o bebê ainda não tem nome, velho. E ele acha muito bizarro não ter um nome ainda. Ele já não aparece já há uns 100 dias. Ele deve estar muito ocupado, hein? Ele não descobriu muito quando reencarnou, mas ele só sabe que tá numa família rica. Mas ele achou melhor reencarnar numa vida assim. Já que ele precisa se vingar, né, meus amigos? Ele só se lembra do ódio antes de morrer. Ele não sabe onde tá, não sabe qual é a posição dele. Já que ele não dominou a técnica do anel de fogo dele, ele vai ser paciente. E ele era conhecido como o maior assassino da casa Hobbit. E o cara ainda matou ele, mano. E ele espera o dia da vingança dele contra o Deros. Ele precisa reprimir as emoções dele ao máximo até esse dia. Mas ele tá impressionado pelo tamanho da mansão que ele tá. Aí chega a empregada desesperada lá e diz que o Lorde está a caminho. Ela até fala que tinha que ter preparado algo, mas já é tarde demais. E todo mundo com a cara de desespero. E até o Raion fica assim assustado com a presença dele. Anunciando a chegada do Lorde.
pra exigir tanta pressão só com a presença dele. E se ele não tiver enganado, ele conhece essa pessoa. Ele se pergunta se aquela é a criança. Se ele não tá enganado, ele é o rei da destruição do norte, Gran Ziggurat. Acho que é assim, mano, o nome do cara, nem sei. E parece que de alguma forma ele reencarnou na família mais forte do reino. Ele disse que a partir de agora o nome da criança é Hyron. Cara, que coincidência, né? Botar o mesmo nome da vida passada dele. E ele só pega o beco depois disso. Ele veio lá, todo mundo deve estar dormindo. Os 100 dias dele foram meio frustrantes, mas agora ele tem uma oportunidade. Ele ficava com sono de tempos em tempos. Ele é um bebê, então faz sentido. Toda vez que ele acordava, a Sylvia estava ao lado dele. Meio que ele não podia controlar a própria mana dele. Tipo, é um alívio agora. Ele acha que é um começo. Ele tenta se concentrar lá. E o normal é ele usar a concentração e a respiração para poder usar essa técnica dele. E esse anel de fogo dele cria um círculo em volta do coração dele, que aumenta o vigor. E meio que é a melhor técnica de cultivo. E nem o gênio do Deros pode detectar o anel de fogo, então. E a vingança que ele vai ter contra o Deros não vai ser só um sonho. Talvez por causa da condição desse corpo frio intenso. É por isso que ele continua com frio mesmo dormindo 20 horas de sono. Se continuar desse jeito, ele vai acabar morrendo. E ele precisa atravessar até os circuitos com o anel de fogo. Por outro lado, seria um desperdício simplesmente jogar fora esse frio de alta intensidade. Então ele decide juntar os dois pra poder desperdiçar aquele frio. E ele vê que já tá começando a ficar com sono depois de cultivar um pouco. Ele não consegue ficar acordado e acaba dormindo. Aí o avô dele lá foi dar uma olhadinha nele lá e passa a mão na cabeça dele. E a Sylvia tá fazendo ele gatear lá. E ele acha difícil ficar encenando desse jeito, pois a alma dele é de um adulto. Ela acha seu adorável filho fofinho. A Sylvia está aqui? Velho, não, quero dizer santo. Que isso, meu filho? Você pode me chamar de velho. E essa pessoa é o Santo Mantaprilho. Suas habilidades dizem estar no auge. Ele é o corodeiro mais famoso do continente. E meio que é difícil achar ele porque ele é viajando. Eu estava viajando e ouvi falar que você teve um filho. Ah, sim, eu tive sim. Cabelos louros, olhos vermelhos. Ele realmente puxou você, hein? Sim, não são bonitos? Ele se pergunta como é o nome dele. Ela disse que o nome dele é Hyron. Ué, mas isso aí não é significado de sombra? Por que aquele Zé Ruela botou o nome dele assim? Por que ele tá pensando em botar o nome de uma criança de sombra? Sei lá, mano, eu acho o nome legal. Na minha opinião, tá? Claro, deixa o vovô te dar uma olhadinha aqui. Ele dá uma olhada lá nele e vê que a condição dele não é nada boa. Ela se pergunta se ele tem algum problema e ele diz que ele tem uma maldição do gelo dentro de si. Velho, o Prota só se ferra, mano. Seus círculos de mana estão meio que bloqueados pelo fio, então vai ser difícil ele ser um espadachim no futuro. Olha, se ele ser tratado, ele não vai morrer, mas se continuar assim, ele vai acabar morrendo. Ela assustada se pergunta se ele tá mentindo. Ele disse que vai dar um tratamento lá pra ela tratar disso. Eu cheguei pegado lá dizendo que o Lord tá chamando ele, mas ele disse pra esperar lá que ele tá ocupado. O cara chato tem um péssimo timbre, ele. E ele entendeu e já está indo. E que agora ele sabe que é a maldição do gelo, mas mesmo assim as coisas não vão mudar, né? E a Sylvia começa a chorar. E ela disse que não pode perder ele desse jeito. Tadinha, mano. Ela disse que vai fazer qualquer coisa pra poder curar ele, pois ela é a mãe dele. E ele não entende esse sentimento que ele tá sentindo. Ele praticamente não quer ver ela triste, velho. E ele tenta lá consolar ela, né? Mano, isso foi fofo, velho. E o avô lá do Hyron se pergunta qual é esse alvoroço aí. Minha filha, você não pode entrar aí não. Eu disse, o seu da casa está ocupado, mulher. Ele fica se perguntando que grosseria é aquela. E ela suplica ele pra ele salvar o Hyron. Ela diz lá que ele tem certeza que ele já tá ciente da situação dele. Ela diz que aquela criança é o tudo dela. E ele diz que aquela criança vai ser impossível ser um guerreiro. Por que ela quer que ele ajude aquela criança? Eu sou neto. Tá, aí você ganhou do argumento, né? A única coisa que ele vai dar pra ele é aquele sobrenome da família dele. E ele não tem mais nada a dizer, diz pra levar a galera embora lá. Avô do ano, rapaziada. Mas eu tenho quase certeza que ele gosta do neto dele. E a coitada Salah chorando pra ele salvar o Hyron. Você é tão teimoso como sempre, hein? Ele não entende por que ele não só agiu honestamente, já que foi ele que chamou esse mago pra ir. E ele diz que tem 9 círculos de mana dele que tá fechado. Então quanto mais ele crescer, vai ficar mais perigoso. Ele diz que o neto dele vai ser impossível ser um guerreiro. Será? Mas ele diz que o importante é que ele viva. Aí, tá vendo aí como o cara é legal? Mas se ele ia fazer algo assim, por que chamou o nome dele de Hyron? Mas ele diz que Hyron não significa só sombra. Pois há 1000 anos atrás ele tinha outro significado. E a Sylvia tava dando um elixir que o santo lá tinha deixado pra ela. E parece que a bodega é meio amarga. E parece que ele quer mais. Deu o Oscar pra esse cara, mano. Ele é um bom autor. E a empregada lá pensa que ele percebeu os sentimentos da Sylvia. E ela abraça ele lá. Meio que aquele elixir tá ajudando ele mesmo. Ele tá mais quente. Não muito, mas tá ajudando. E ela se pergunta se ele sentiu os sentimentos dela. Mas ele só quer mais elixir. Já faz 2 anos que ele tá bebendo o elixir e conseguiu o anel de fogo mais rápido. E seu anel de fogo alcançou a primeira estrela. E mais 2 anos se passaram e ele continuou treinando. Sua rotina era brincar com a Helena e com sua mãe. E muito mais tempo se passou e agora ele tem 5 anos. E a alma dele ficou um pouco mais forte quando ele obteve o anel de fogo. E finalmente ele conseguiu formar o segundo anel de fogo. Meio que gira em formato de cruz e agora ele ficou mais sensível à mana. A empregada chega lá e se pergunta se tá tudo bem dele, ela lavar as roupas sujas dele.
Ele só disse que tá ali na frente, ela pode pegar. E como esperado, ela não consegue ver a janela de mensagem dele. Ele consegue ver essa mensagem desde que alcançou o primeiro anel. E pela reação que ela tava fazendo, só ele que consegue ver essa mensagem. Mesmo assim, ele tendo 2 estrelas, a maldição ainda continua nele. Imagina se ele não tivesse bebido aquele lixo, quanto difícil ia ser ele conseguir aquelas 2 estrelas. Mas a mãe dele e a Helena tiveram muito parte nisso também. Mas mesmo assim, ele só tem 5 anos, ele não tem necessidade de ter pressa. E pra ele cansar muito rápido é porque ele tem a maldição vigor fraco. E se ele aprender a espada Zenkrat, ele vai ser capaz de matar o Deros. Mas não adianta ele se apressar. Então ele vai cultivar mais um pouco. Mas ela chega. Meio que ela se pergunta se ele não se lembra que tem um lugar que eles têm que ir junto. Aí ele se lembrou que o tal dia era hoje. E eles vão lá ao tal lugar que eles têm que ir. Quando ele chega lá, todo mundo fica chamando a Silva de fracassada. Todo mundo fica admirado lá com o filho da Silva. Fica falando na hora de um rolo de corpo pra ela lá, mano. Que dá até raiva, não vou nem citar aqui. Ele não liga muito de ser insultado, mas ele já tá pra ficar puto lá, mas ela diz que tá tudo bem pra ele. Ela diz que é só pra ele observar sua mãe. O senhor da casa está entrando. E ele vê lá que já faz um bom tempo. Ele só chega lá e se senta, o avô dele. É, parece que todos já chegaram. E cai uma fodendo espada do nada. Ele disse que aquela é a espada do julgamento. E aí, rapaziada, o que é que vai rolar? Depois eu trago uma parte 2, tá? Porque tem uns capítulozinhos, tem muito capítulo, eles têm muito capítulo. Depois eu trago uma continuação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí, tá? Deixa o gostei. Eu estou pedindo isso no final, né, mano? Beleza. E até o próximo vídeo. Foi.